Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Valorex. Aqui eu basicamente testo coisas do meu dia a dia e falo se vale a pena ou não, baseado na minha experiência e visão, né, sobre determinada coisa, sem enrolação, né? E hoje eu vou te falar sobre esse tablet aqui. Se ele vale a pena, se é só mais um que parece bom ou se entrega tudo isso. E tudo que eu vou trazer aqui é baseado no meu uso, no meu dia a dia, na minha experiência, né? Estudo, organização, consumo. Então é uma visão bem prática. Então, bora lá. O tablet que eu tô falando, pessoal, é o Tablet Tab S10 FE da Samsung, né? Eu já vou adiantar uma coisa, ele não é perfeito, mas mesmo assim foi uma das melhores compras que eu fiz nos últimos meses. O motivo disso talvez não seja o que vocês estejam pensando, né? Porque assim, eu comprei esse tablet pensando principalmente em estudo, substituir o caderno, organizar meus estudos, só que com o tempo eu comecei a usar para praticamente todas as coisas que eu fazia no meu dia a dia. Bom, eu sou estagiário, né, em análise de dados e faço faculdade, né? Então, eu pensei comigo mesmo, cara, eu seria muito bom ter um tablet para eu conseguir fazer as anotações tanto do meu curso quanto do meu trabalho e conseguir ter um ecossistema que me permitisse organizar essas anotações de um jeito prático. E aí surgiu a ideia de comprar um tablet, né? Só que aí vem aquela coisa, né? Pô, pesquisa, nossa, ver qual tablet é melhor para o uso específico, para que cada um serve. E nossa, eu demorei acho que uns, sem brincadeira, 2 meses até decidir realmente comprar esse tablet. E agora eu vou dar uma visão geral sobre tudo nele. Falando sobre o tablet em si, né? Sobre o físico dele, né? Por assim dizer. Cara, ele é um tablet bem grande, sabe? A tela dele é muito boa, apesar dela ser muito reflexiva, né? Dá pra ver que, pô, ela reflete tudo que aparece aqui na casa. Dá pra ver o micro-ondas ali, a janela. Se você ver aqui, né? Tem a capa. A capa dele vem com esse suporte aqui, ó, magnético. Então, por exemplo, você só pega a capa, reajusta ela aqui e ela gruda no tablet. Da mesma forma, você só pega ela aqui e ela automaticamente vem, né? Ela se organiza nessa forma. Tem esse suporte aqui que é para guardar a caneta, então você só encaixa a caneta ali, né? Agora é só literalmente pegar e colocar a caneta aqui. E também tem a capinha, né, da tela mesmo, né, que seria essa capa aqui, né, que tem tipo um veludo, né, é uma capa de um material muito bom, né, eu não sei se é borracha ou se é algum tipo de plástico, mas é um material muito bom. E aí, como vocês puderam ver, né, aqui, ela se conectou automaticamente aqui, né, tem o suporte magnético, né, e aí é só ó, fechar ela aqui. Se você quiser deixar o tablet em pé e deixar ele assim, ou colocar ele na horizontal para ele servir como se fosse um notebook mesmo, mas como vocês podem ver, ele funciona muito bem assim na vertical. Agora vamos à parte, né, que todo mundo está interessado, né, sobre o sistema, né, sobre o tablet em si, como é que ele funciona e tudo mais. Bom, o sistema dele é Android, né, um tablet da Samsung, ele vem com um sistema nativo Android. Ele funciona basicamente como se fosse um celular gigante, acredito que não é segredo, né, como basicamente qualquer tablet, mas o mais interessante dele, né, pelo menos o que eu mais utilizo, né, o propósito pelo qual eu comprei esse tablet é o ecossistema dele, né, voltado para pessoas que anotam, né, estudantes, né, vamos colocar assim, estudantes, pessoas que precisam anotar constantemente, que precisam fazer relatórios, essas coisas. Isso aqui foi minha tentativa fracassada, quer dizer, patética, né, de adequar minha caligrafia aqui, utilizando a caneta e tudo mais. E dá pra ver aqui, né? Que eu tive sucesso. Quer dizer, aqui ó. Depois de uma semana eu comecei a ajustar, né? O problema em si não é nem em si a caneta. É porque é o costume, né? Você precisa pegar apoio, você precisa se acostumar aqui com as ferramentas. Dá pra ver aqui, ó, tipo de caneta, borracha, marca-texto. Você consegue fazer praticamente qualquer coisa. Isso aqui eu utilizo basicamente para coisas do trabalho. Você pode ver aqui ó, que ele tem uma rejeição à palma muito boa. Ó, tá vendo aqui? Ó, ele não risca quando eu passo meu dedo. Se você ativa a função de rejeição de palma, né? Que é Rejection Palm,
não, todas as vezes que você passa a mão aqui, ele entende como se fosse um seletor normal. Agora, quando você passa a caneta aqui, ó, ele faz o que ele precisa fazer, ele risca. Além disso, né, tem esse aplicativo aqui é o GoodNotes, né? Mas também tem outros aqui, por exemplo, o próprio Samsung Notes. Você consegue fazer anotações básicas aqui. Isso aqui são coisas da faculdade que normalmente eu faço, né? E aí dá pra ver, ó, que isso aqui parece que eu fiz à mão, de verdade. Com exceção dessas coisas aqui que eu tava testando a funcionalidade de desenho, né, de formas geométricas, a IA aqui que me ajuda a escrever, né? Então, por exemplo, eu pego aqui alguma coisa, eu escrevo e aí ela, literalmente, ela associa como um objeto, né? Aqui, ó. Tá vendo? Ela forma um triângulo. E aí se eu faço assim, ó, uma palavra, ela também ajusta, né? Mas aqui ela não deu pra entender. Quando eu escrevo dentro de um objeto, aí sim ela consegue interpretar como texto, que nem eu fiz aqui. Mas explicando assim um pouco por fora, né? Também tem ferramentas de leitura, então, pô, para estudar isso aqui é incrível, fenomenal mesmo. Eu gosto muito, né, para ler e quando eu preciso ler alguma coisa rápido, apesar de preferir ler no papel, para ser sincero, mas aqui para estudar, fazer marcações, isso é extraordinário. E desenho também, né? Como um amante de desenho, cara, eu gosto muito de desenhar, principalmente mangá. E isso aqui são desenhos, né, feitos 100% aqui pelo aplicativo Penup, utilizando a S Pen, né? A caneta. Cara, isso aqui é um desenho muito, ao meu ver, né? Ao meu ver. Aí eu não sei se tem pessoas aí de design, mas, cara, isso aqui pra mim é um desenho fenomenal. De verdade. Além disso, né, da própria interface aqui, né, que permite ter uma autonomia muito grande para estudante, cara, entretenimento. Vamos lá. A qualidade dos vídeos é excelente, pelo menos para mim. O som do tablet, ele é muito bom. Se você pega aqui, ó, um vídeo qualquer aqui, por exemplo, não sei se aqui vai sair bom, né, mas o áudio dele é muito bom. A qualidade da tela também não fica para trás, você consegue ajustar, tanto que aqui tá a luz noturna ativada, então eu tenho um pouco de problema assim em ficar vendo telas, né, por muito tempo, então você consegue ajustar aqui para você não ter nenhum tipo de problema, né, com a sua visão, não ter dor de cabeça, enxaquecas. E isso é fenomenal, cara. Eu uso praticamente para tudo. Eu uso para anotar, eu uso para guardar informação, para falar com as pessoas. Eu tenho acesso aqui ao meu WhatsApp. Eu tenho o aplicativo de desenho. Quando eu quero estudar desenho ou fazer algum desenho assim só por hobby mesmo, eu consigo. Quando eu quero estudar música, estudar para concurso, estudar outras línguas, além de estudar, jogar também, eu consigo fazer todas as minhas tarefas da faculdade e consigo me entreter. O desempenho desse tablet, ele é, assim, muito bom com relação à memória, né? O processador dele é um Exynos 1580, e apesar dele não ser um processador, nossa, excelente, prova que esse tablet aqui não é perfeito, né? Porque ele é um intermediário, ele não é um tablet, por exemplo, um S10 Ultra que custa ali na faixa dos 5, 6 mil reais, né? Assim como iPads da vida também. Ele é um tablet intermediário, custo-benefício, para quem precisa fazer atividades consideradas, básicas. Eu não sei se eu posso considerar básicas, porque para mim conseguir desenhar com a qualidade que vocês viram ali, conseguir anotar e conseguir jogar e fazer outras coisas com um desempenho tão bom quanto de um celular, nossa, é top de linha, né? Porque, por exemplo, eu uso o S23 e para mim o processador e o desempenho dele são excelentes. Isso aqui pra mim é excelência, né? No caso, isso aqui pra mim é excelência. Aí vai depender muito do padrão de cada um. Mas eu firmemente acredito que esse foi um investimento muito bom pra mim. Porque como um cara que estuda diariamente, um cara que que eu sou obrigado a estudar, a anotar e a fazer de tudo no meu trabalho, na minha faculdade, nos meus hobbies e no caso, né, nos meus projetos pessoais, isso aqui atende muito, mas muito além do que eu precisaria assim pro básico.
E aí pro básico, por exemplo, você tem opções um pouco inferiores a ele, né, com um custo-benefício um pouco melhor, por exemplo, o S10 Lite. Só que de 2025 para cá, né, até por conta do aumento da memória RAM, os preços eles vieram sofrendo uma equivalência. Então o S6 Lite, que eu acho que é o modelo mais, o modelo ali que entrega o básico e tudo mais, mas que é que é inferior, né? Ele tava quase o mesmo preço do S10 Lite, que por sua vez conseguiu atingir quase o mesmo preço do S10 FE. Então, entre comprar um tablet que ele é bom, o S10 Lite ele é um tablet bom, entrega praticamente tudo que o S10 FE entrega, mas porém com uma pequena defasagem, né, de desempenho. Em troca, o S10 FE ele oferece de 30 a 40% mais de desempenho, 128 GB de armazenamento, que é a mesma coisa do S10 Lite, mas com 8 GB de RAM e eu ainda consigo expandir um pouco utilizando o armazenamento interno. Então, pegando ali que eles estão praticamente o mesmo preço, esse tablet que vai ter mais atualizações durante mais anos, eu vou conseguir literalmente ficar anos e anos com ele, se eu cuidar bem dele, né, lógico, ele atende perfeitamente todas as minhas necessidades, eu consigo expandir a memória dele para guardar arquivos. Cara, para mim isso é excelente, de verdade, porque ele me entrega tudo e eu não tenho do que reclamar, para ser bem sincero. Eu não sei se isso é uma review suficiente, né? Porque, assim, eu tô usando o tablet também há mais ou menos 3 semanas. E isso, pra mim, foi o suficiente para dizer com praticamente toda certeza que foi um dos melhores investimentos que eu fiz nos últimos meses. Apesar de ser um investimento, né, um pouco acima da média. Por exemplo, se você for pegar esse tablet, eu garanto que se for, né, se você estiver na minha situação, que é uma pessoa que usa muito isso, né, que se sente à vontade utilizando um tablet, né, com a entrega, para esse tipo de entrega, ele tá ali na casa dos 2.600, 2.800, né, entre esse preço aí, e você encontra, por exemplo, o S10 Lite, né, que é um pouco inferior, ali na casa entre 2.300 e 2.500, para você ver, não, é quase pareado, assim, é quase pareado. Para mim, foi um excelente investimento, e se você tá na mesma situação que eu tenho certeza que isso vai te gerar valor, porque para mim gerou demais, né, e eu espero manter essa opinião daqui pra frente, né? Nos próximos meses, anos, enquanto eu ainda tiver esse tablet. Então, pessoal, essa foi a minha review sincera, né? Falando sobre como foi minha experiência, para que eu uso esse tablet, qual o objetivo dele para mim, né? O que que ele me atende, o que que ele resolve na minha rotina. Eu espero que tenham gostado, né? E que tenham ficado satisfeitos aí, porque foi tudo o que eu penso, né? Eu não omiti nada do que eu acredito que foi o que eu experienciei durante essas 3 semanas. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou deixar aí na descrição, caso vocês tenham se interessado, né? O link do tablet, né? Do S10 FE e do S10 Lite também. Porque, como eu disse, né? Eles dois são parcialmente ali, né? São equivalentes os dois, né? Porém, a minha experiência que eu relatei foi sobre o S10 FE. Então, se vocês gostaram e realmente, assim, se interessaram, pô, vão lá, me dão uma força e eu garanto, né? Vocês vão pegar um produto de excelente qualidade. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Fiquem com Deus e é nóis.